Olá, eu sou Alessandra Simões, pesquisadora em artes visuais e professora adjunta na Universidade Federal do Sul da Bahia. O título da minha fala é Insurgências Poéticas contra a Morte e a Desumanização, possibilidades estéticas de um futurismo indígena. Eu abro essa fala com a imagem do artista Cadu Chucuru, que utiliza o termo futurismo indígena para nomear sua poética e expressar um futuro no qual nós, povos originários, estamos vivos e somos narradores de nossas próprias histórias. A partir dessa perspectiva decolonial, Cadu compõe instigantes colagens digitais que têm como protagonistas pessoas indígenas em cenários que remetem a tempos e espaço pós-apocalípticos. Nas séries Indígenas Favelados, por exemplo, Cadu cria colagens nas quais os cenários da favela urbana ganham tons de ficção científica, como signos de uma pós-colonialidade ultra high-tech. Eu vou mostrando aqui algumas imagens do Cadu, dessas colagens digitais. E vou continuar a minha fala. É a partir da fala de Cadu que lanço a ideia de futurismo indígena como categoria conceitual para uma possível análise sobre determinadas poéticas contemporâneas criadas por artistas indígenas que nos últimos anos vêm ganhando espaço no sistema da arte brasileira. Denilson Baniwa, artista indígena, falou dessa forma: para nós, o futuro não existe, tudo é presente. Ele desvela, assim, um axioma que aponta para as tramas complexas de um futurismo indígena nas artes visuais, cujo percurso se moldaria pela pulsão originária de dar contornos à experiência traumática da colonização. Sua fala revela que, apontando para uma semântica, ora de futuros inexistentes, ora de futuros possíveis, as poéticas do futurismo indígena representam ficções distópicas a partir da própria ideia do absurdo que atravessa a realidade indígena no momento presente. Essas poéticas se assentam sobre um emergente e expressivo crescimento de saberes e práticas que estão redesenhando o sistema artístico no Brasil a partir da ideia de decolonialismo. O futurismo indígena se entrelaçaria ao decolonialismo como mais uma peça neste conjunto de mudanças paradigmáticas. Para traçar os possíveis contornos de uma estética futurista indígena, seria necessário a articulação entre conceitos diversos, escolhidos aqui por se encaixarem à ideia plural de epistemologias do Sul, que, segundo Boaventura de Souza Santos, está vinculada à produção e à validação de conhecimentos ancorados nas experiências de resistência de todos os grupos sociais que têm sido sistematicamente vítimas da destruição causada pelo capitalismo. Para estabelecer contornos ao futurismo indígena, seria necessário também articulá-lo à ideia de afrofuturismo, entendida nas artes e na cultura pop como o lugar das fricções entre visão afrocêntrica e ficção científica. Pessoas negras em um contexto de tecnologia e projeções sobre o futuro são representadas em mundos fictícios permeados pela crítica ao racismo e à opressão, e muitas vezes focados em universos nos quais as personagens são moldadas como deidades ligadas a uma ancestralidade soberana. Aos moldes do afrofuturismo, as temporalidades enviesadas que delineiam as práticas dos artistas indígenas na contemporaneidade, em articulação com as cosmosvisões de seus povos e sistemas culturais, compõem uma guerra decolonial estética que expressa as distopias vividas em todas as temporalidades pelos povos originários. O passado escravocrata e diaspórico, o presente genocida, o futuro apocalíptico. Porém, essas poéticas cósmicas, em seu entrecortar de tempos e espaços que desaguam em um momento presente, operam como o mito romano do deus Jano, cujo rosto com face dupla simboliza a dicotomia, e assim o futurismo indígena, em sua face beligerante, também pode representar a reparação, a retomada dos territórios, a ocupação dos espaços e a representatividade. Nesta luta simbólica que a pesquisadora Naime Terena situa o atual momento das artes produzidas por indígenas. Ela diz assim, que ao contrário dos retratos científicos feitos em períodos anteriores, os corpos indígenas registrados pelos artistas indígenas não parecem mais ser capturados. As estratégias de resistência atravessam outros exemplos das estéticas do futurismo indígena, como as colagens da jovem artista Naná Iwá. Eu vou mostrar aqui, um trecho do MC Kunumi também, que tem vários vídeos no YouTube também, um artista muito interessante. Eu vou falar sobre ele rapidamente. Iauá Naná
também com colagens digitais que representam essa poética futurista. E Moara Tupinambá também, outra artista bastante representativa desse viés. Bom, a Moara também, né, ela cria desenhos, pinturas, colagens, vídeos, instalações, etc. Eu estava falando aqui, eu faço uma relação da Naná com a Moara, que oferecem a esta realidade as lentes de uma interpretação feminina moldada pela experiência de um olhar pessoal e, ao mesmo tempo, universal. Enquanto isso, Cadu Chucuru confere outro viés associado à dupla sinalização para um mundo complexo no qual identidades se misturam nas camadas de uma pós-modernidade urbana. A dimensão xamânica parece atravessar também a poética de alguns artistas indígenas presentes na contemporaneidade e que podem ter relação com esta ideia de futurismo indígena, como o caso do Jair Derisbel, outro importante artista que vem se destacando no cenário contemporâneo. Produtores de futuros, esses artistas evocam as possibilidades de um devir indígena pela reconstrução de mundos possíveis, como faz o artista Denilson Baniwa ao performar com a entidade Pajé Onça em diversas situações, como na Bienal de São Paulo ou nas ruas, quando o artista se lança ao ato ritualístico Baniwa de evocação do jaguar, com máscara e manto e fundindo-se ao ato ritualístico contemporâneo da deriva. Para o artista, a performance é um ritual indígena desde sempre, já que os modos de vida em aldeias são atravessados continuamente pelo uso do corpo. Ele explica assim: o que é apresentado é um reflexo de quem sou, e não a interpretação ou releitura de algo que existe na cultura indígena. O pajé onça existe no mundo Baniwa desde sempre, e eu não uso o corpo dele para falar, é ele que me usa como suporte. Aí tem a obra Petroglifos para um Antigo Futuro, do Jair Derisbel, em que ele faz essas projeções, e também essa outra referência de colagens que o artista fez para a revista Zoom, intitulada Ficções Coloniais. Bom, eu gostaria de citar também o Manifesto Antifuturista, lançado recentemente pelo grupo Indigenous Action, que apresenta trechos como: por que conseguimos imaginar o fim do mundo, mas não o fim do colonialismo? Nós vivemos o futurismo de um passado que não é nosso? É uma ordem social global patogênica de futuros imaginados, construída sobre genocídio, escravidão, ecocídio e ruína completa. Estes são os ideais apocalípticos dos abusadores, racistas e heteropatriarcas. Para além da escolha de futurismo e antifuturismo, o manifesto imputa o axioma da arte contemporânea enquanto lugar da luta política, que nas estéticas indígenas aparece travestida de um complexo amálgama que muitas vezes burla as próprias tentativas da razão ocidental em tentar interpretá-las. Reside nesse paradoxo o espaço dessas minhas ideias na busca por algumas chaves de compreensão. Como alerta Daniel Munducuru, essas histórias são segredos inscritos por uma antiga mão. Pequeno ainda dizia Munducuru, ouvia essas narrativas sem entendê-las, mas elas eram contadas com tanta delicadeza, com tanta magia, que acabava preferindo deixá-las cair em meu coração. Entre tantos enviesamentos, eu digo que há uma clara certeza da urgência de reparação histórica, mesmo no âmbito da teoria e na crítica da arte ocidental, cujos limites de narrativa precisam se readequar a estes novos sentidos, ao necessário e inadiável esforço decolonial. São lugares de onde se podem firmar os processos de produção, legitimação e circulação da arte, articulado a espaços de representatividade e de decisão que necessitam de novos alargamentos. Contar e recontar histórias, recuperar narrativas perdidas e pensar em como estas podem sugerir novas visões do amanhã, redesenhando também um novo passado para um futuro inexistente. Seriam algumas possibilidades do futurismo indígena.